Oi pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é o Délio Moreira. Eu sou um dos coordenadores da Smart Estudos. O propósito desse vídeo é mostrar passo a passo como utilizar nossas planilhas de gerenciamento de estudos. Para isso, vamos começar desde o início. Primeiramente, acessando o nosso site, o smartestudos.com.br. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o site é carregado. Logo no início, aparece o banner dos nossos sorteios semanais dos planos de estudos personalizados. Vocês podem fechar clicando aqui no canto superior direito. As nossas planilhas de gerenciamento de estudos estão nesse link, Planilhas de Controle. Nessa página, você encontra duas tabelas. A primeira é destinada a planilhas baseadas em editais que já foram publicados. A segunda tabela é destinada a áreas e provas, mas com base em 2 ou mais editais, ou seja, as planilhas se baseiam em compilados de informações que utilizamos para montar um conteúdo. Portanto, de acordo com o seu caso, você vai escolher uma tabela e, na sequência, uma aba, de acordo com a área do seu interesse. Como exemplo, vamos selecionar a planilha de controle de estudos relativa ao edital de agente da Polícia Federal de 2018. Então, conforme eu expliquei anteriormente, a planilha está localizada aqui na primeira tabela. Por quê? Porque o edital para agente da PF já foi publicado. Escolheu a tabela, você vem aqui e escolhe a aba correspondente. No caso, o agente da Polícia Federal 2018 está na aba Segurança. Vamos procurar aqui, agente da Polícia Federal 2018, está logo aqui embaixo. Nesse momento, abre-se uma tela destinada à cópia da planilha para a sua conta do Google Drive. Como eu não estou logado na conta do Google Drive, eu vou ter que fazer isso agora. Está aí. Só que antes de continuar para a planilha, eu gostaria de destacar as vantagens do Google Drive e por que nós optamos por utilizá-lo. Primeiro, porque não é necessário salvar os arquivos em um computador específico. Eles ficam salvos na nuvem, acessíveis de qualquer computador, celular ou tablet. Segundo, porque não existe conflito de versões. Os salvamentos são automáticos e não há risco de salvar o arquivo incorreto. E terceiro, porque é possível a edição da planilha simultaneamente, ou seja, se alguém está te ajudando, vocês podem ver o documento ao mesmo tempo. Agora, voltando à nossa planilha especificamente, ao clicar em fazer uma cópia, podem ocorrer duas situações distintas. Primeiro, se você está logado numa conta do Gmail, que é uma situação que nós recomendamos fortemente, abre-se uma nova planilha, que já estará salva na sua conta do Google Drive. Caso contrário, se você não está logado no Gmail, apresenta-se a possibilidade de salvar a planilha no formato do Microsoft Excel. Porém, existe uma incompatibilidade nesse caso, e a planilha pode apresentar erros. Por isso, nós não recomendamos utilizar dessa forma. A partir desse momento, vamos considerar que você está logado no Gmail, quando clicar no link da planilha do seu interesse. Assim, na planilha aberta, a primeira coisa que recomendamos é renomeá-la. No nosso caso, a planilha foi aberta com o nome de Cópia 2.0, Planilha de Controle Agente Polícia Federal 2018. Vamos alterar o nome aqui. Para isso, nós clicamos na célula onde está o nome e eu vou excluir a primeira parte do nome da planilha. Pronto, agora a planilha está renomeada. Partimos então para o que realmente importa, que é o preenchimento. A página inicial é a capa, que traz nossas informações de contato e as informações sobre o concurso.
e links para outras páginas da planilha. A próxima página de interesse é o quadro de informações, onde se realiza a distribuição dos horários de estudo e se verificam as informações consolidadas do estudo. Para acessar o quadro de informações, existem duas opções. Você pode vir até aqui. No momento que você passa o mouse sobre quadro de informações, aparece um link. E aí você clica nesse link. A segunda opção é vindo aqui embaixo e escolhendo a aba quadro de informações. Nós vamos usar o link que está aqui em cima. Passando o mouse por cima e clicando no link. Pronto. Estamos agora no quadro de informações. Na legenda estão aqui as explicações do que significa cada cor a ser atribuída no quadro de horários. Se você perceber, no canto superior no canto superior direito de algumas células há um triângulo preto. Se você passar o mouse sobre ele, uma descrição é mostrada. Vamos usar aqui como exemplo o primeiro quadro, que é o azul, leitura/questões. Pronto. Está aí a descrição desse quadro. Eu vou explicar a ideia das cores agora. Nos horários que você marcar em azul, primeiro você realiza a leitura de um assunto. Por exemplo, modos verbais. E depois de finalizada a leitura, você resolve questões relativas a ela. Nos horários que você marcar em verde, primeiro você resolve questões. Caso seu desempenho fique abaixo de um valor pré-determinado, por exemplo, 75%, você deve reler o assunto. Os horários em amarelo são para revisão, como o próprio nome diz claramente. Os horários nessa cor aqui, que eu vou chamar de salmão, tá bom? São para o treino de discursivas. Aqui uma observação importante. Nós sugerimos que somente se insira horários para discursivas após todo o conteúdo já ter sido lido e quando se verifica um bom desempenho nas questões objetivas. Os horários em marrom são tanto para videoaulas quanto para aulas presenciais. Os horários em cinza são para atividades que não dizem respeito a estudo. É muito interessante que elas sejam apontadas no planejamento. Encerrada a explicação da legenda, passando agora para os campos de preenchimento. O primeiro campo de preenchimento é a data de início, que está bem aqui embaixo. Por uma questão de restrição da planilha, deve ser preenchida a data da próxima segunda-feira após iniciar o planejamento. Com o nosso propósito de exemplo, nós vamos preencher a data de início como 1º de janeiro de 2018. Com o preenchimento da data da prova, no nosso caso 19 de agosto de 2018, o número de semanas restantes já é calculado automaticamente. E apenas a título informativo, para quem mergulha nos estudos e costuma se perder nas datas, aparece sempre a informação sobre hoje, com a data e o dia da semana. Abaixo das informações sobre hoje, há 3 links: material de estudo, simulados e resultados em provas, que colocamos para facilitar a navegação na planilha. Veja que passando o mouse sobre cada um deles, é mostrado um quadrinho que leva para a respectiva página. Vamos fazer o teste com o resultado em provas. Clicando no link, ele nos leva para essa página. Sobre essa página, resultados em provas, nós vamos tratar dela mais à frente. Agora vamos voltar ao nosso exemplo de planejamento. Para isso, eu vou passar o mouse aqui, sobre clique para voltar ao quadro de informações. Vai aparecer o link e assim que eu clicar, pronto, nós voltamos ao quadro de informações. Agora eu passo a apresentar o quadro de horários, onde os quadrinhos devem ser preenchidos com as siglas das matérias, que são encontradas aqui,
nesse campo dados das matérias. Aproveitando que eu mencionei os dados das matérias, primeiramente perceba que algumas colunas têm aquele triângulo preto na célula do cabeçalho. A primeira coluna traz as siglas, como eu já falei. Veja que as siglas aqui são links. Quando você passa o mouse sobre elas, é mostrado um link que te leva para a página específica da matéria. Veja para a língua portuguesa, por exemplo. Passo o mouse sobre ela, clico no link e eu vou para a página da matéria. Como eu fiz antes, eu vou voltar para o quadro de informações usando o link. Ainda aqui no quadro Dados das matérias, nós temos a coluna de horas, que são totalizadas automaticamente quando preenchemos o quadro de horários. Elas apresentam a carga horária semanal de estudo de cada matéria. Temos a coluna Q, que representa o número de questões estabelecido no edital. Temos a coluna P, que representa o peso, caso estabelecido no edital. Vamos simular aqui a elaboração de um cronograma de estudos, considerando uma carga horária diária de 4 horas, de segunda a sábado. Apenas a título de exemplo de preenchimento, nós vamos preencher as matérias alternadamente, para mostrar como funciona a planilha. Então vamos aqui. Como eu disse, uma pessoa que teria 4 horas diárias de estudo, vamos colocar as matérias alternadamente. Então, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional e noções de direito penal e processual penal. Perceba que ao preencher, a planilha vai ajustando algumas coisas automaticamente. Como, por exemplo, aqui as horas nos dados das matérias e a meta aqui nesse quadro Consolidação das horas estudadas. Na consolidação das horas estudadas, os dados são somente de apresentação, ou seja, ele busca as informações do quadro de horários e dos horários que você preenche no registro de horas. A meta é atualizada semanalmente, considerando a data de início informada. Na coluna CUMP são mostrados os somatórios das horas que você estudou, desde a data inicial. Na coluna D/S são mostrados os seus déficits, caso as metas não tenham sido cumpridas, ou os superávites, caso você tenha superado a meta. Aqui, novamente, veja os triângulos pretos nos cantos das células, onde você encontra as descrições das colunas. Na parte de evolução e desempenho, são apresentadas as estatísticas que são mais importantes no estudo para provas. O percentual de cobertura do conteúdo e o desempenho em questões. As informações são as seguintes. Na coluna final, são apresentados os percentuais de tópicos finalizados, ou seja, considerando o número total de assuntos a serem estudados, essa coluna mostra para cada matéria quantos por cento dos conteúdos já foram estudados. Aqui uma observação. O percentual de conteúdo não tem relação necessariamente com o número de páginas a serem estudadas, mas ainda assim é bem relevante, pois o fato de um assunto ter um número maior de páginas no material não significa que ele será mais cobrado na prova, bem como o contrário. Nas colunas aqui BAT1 e BAT2 são baterias de questões e mostram o desempenho para cada matéria considerando todos os assuntos, ou seja, mostram a performance geral por matéria. Logo mais, quando estivermos falando do preenchimento dos estudos, eu trato melhor das baterias de questões. Vamos passar agora para a página Registro de Horas. Basta vir aqui em Registrar Horas Estudadas e clicar no link, ou vir direto aqui na aba correspondente à página Registro de Horas. Muitos estudantes tendem a negligenciar o controle das horas estudadas, mas essa não é uma atitude muito recomendável. De fato, não é simplesmente um número maior de horas que garante a aprovação em uma prova,
Porém, quanto mais horas de estudo com qualidade, maior a evolução. Isso é lógico e natural. Assim, quando o estudante se propõe a estudar um determinado número de horas, quando essa meta estabelecida não é cumprida, fica indicado que tem algum problema no planejamento e ele precisa ser revisto. Portanto, nós recomendamos fortemente um controle muito rigoroso das horas estudadas. Na primeira linha, temos 2 links. O primeiro é aquele que leva para o quadro de informações, como nas outras páginas que já mostrei. E o segundo rola a página de volta para a primeira linha. Novamente, a planilha traz as informações sobre o dia atual, data e dia da semana. Como você vê aqui, são várias tabelas semelhantes. Cada uma delas é destinada a uma semana. Você deve preencher os horários estudados na semana atual, que você identifica pela data de início. Antes de continuar com o funcionamento da tabela, eu preciso apresentar uma funcionalidade que ajuda muito, que é esse botão aqui, ó, Semana Atual. Na primeira vez que você clica nesse botão, ele te exige uma autorização. Clique aqui em Dispensar. Autorização necessária. Pode clicar em Continuar. Escolhe uma conta, uma conta do Gmail. Então, após selecionar a conta do Gmail, ele pede uma permissão. Você clica aqui em Permitir. Pronto. O objetivo disso é que a sua conta do Google Drive, ou do Gmail, como preferir, permita que um script que nós criamos seja executado. Esse script vai rolar a página para a semana correspondente à data atual. Isso vai te poupar tempo rolando a página e tentando encontrar a tabela da semana atual. Com a localização da tabela da semana atual, o preenchimento é muito simples. Basta você identificar a linha da matéria, aqui, e a coluna do dia da semana, ou seja, segunda, ou terça, ou quarta, quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo. E preencher o tempo estudado no seguinte formato: horas, por exemplo, 1 hora, 2 pontos, e minutos, por exemplo, 30 minutos. Ou seja, eu estudei 1 hora e 30 minutos na segunda-feira, língua portuguesa. Ok? É bem tranquilo. Realizando esse preenchimento, o quadro de informações vai sendo atualizado automaticamente. As colunas aqui, ó, Meta e Cump, são semelhantes àquelas que já apresentei anteriormente, mas valem apenas para a semana que a tabela representa. Antes de deixarmos a página de registro de horas, preciso apresentar uma ação importante que deve ser realizada semanalmente. Ao final da semana, na coluna Meta da tabela da semana, você deve reescrever a meta de cada matéria. É bem simples. Basta selecionar as células da coluna, dar um Ctrl+C e depois um Ctrl+V no mesmo lugar. O objetivo é manter os dados históricos. Assim, quando você fizer ajustes no seu quadro de horários, as informações passadas não serão alteradas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, basta vocês selecionarem aqui as células da coluna da meta da semana. Com o botão direito, depois de selecionar as células, com o botão direito, vocês cliquem aqui em copiar. Selecionem as mesmas células. Com o botão direito novamente, cliquem em colar. Pronto. Está feito o que eu acabei de descrever. Agora eu vou apresentar o preenchimento das informações de estudo. Algo muito simples, mas muito importante para gerenciar os estudos. Cada matéria tem sua página, onde devem ser realizados os registros. Para exemplificar, vamos usar língua portuguesa.
A página é identificada pela sigla LPT, que está logo aqui embaixo. A primeira parte da página, que é essa daqui, ela é utilizada para registro das leituras ou das aulas assistidas, se for o caso. Os assuntos estão dispostos em 2 níveis, considerando o edital. Algumas vezes, realizamos alguns ajustes para que eles fiquem melhor dispostos na tabela. Um exemplo é o item 4.2, ou seja, verbos emprego de, que alteramos a ordem para melhor disposição. A única providência nessa parte é marcar a finalização do tópico estudado. A forma pode ser qualquer uma. Nós sugerimos marcar com a data, mas pode ser com a letra X, F, um asterisco. Por exemplo, quando terminado aqui o tópico compreensão e interpretação de textos, vocês podem marcar, por exemplo, com a letra Y, ou, como nós preferimos, com a data. No nosso caso hoje, 22 de junho de 2018, por exemplo. Tá bom? Uma observação. Quando estudamos, muitas vezes, gostamos de fazer observações e anotações. Nós sugerimos que você faça isso em cada assunto, dentro de cada matéria, por meio de notas. Para isso, basta selecionar uma célula, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui embaixo e clicar em Inserir nota. Pronto, você pode colocar a observação que você desejar. A parte de revisão, ela vem destacada em amarelo, fazendo correspondência com a cor atribuída lá no quadro de horários. O tempo de revisão serve para estudo por materiais resumidos, que podem ser grifos, resumos, flashcards, mapas mentais ou qualquer outro que inventem por aí. O importante é que não sejam materiais extensos. A ideia é utilizar um material parcial para forçar o seu cérebro a relembrar o todo. Na parte de exercícios, ou seja, de questões, devem ser informados os resultados nas resoluções. São 2 baterias previstas inicialmente, mas há a possibilidade de incluir mais. O preenchimento é muito simples. A data é aquela em que a resolução das questões de determinado assunto foi encerrada. T corresponde ao total de questões resolvidas e C corresponde ao número de questões certas. Veja que as células de cabeçalho têm o triângulo preto. Uma observação muito relevante. Nossa sugestão é que somente se inicie a bateria 2 depois da bateria 1 estar completa, ou seja, somente após realizar questões de todos os assuntos da matéria uma vez, devem ser resolvidas questões de algum assunto pela segunda vez. O percentual de acerto é apresentado e se ficar abaixo de 75%, a célula fica vermelha. Veja, se nós preenchemos um total de questões, com 20, por exemplo, e os acertos forem 15, a célula de percentual fica branca. Agora, se preenchemos o total com os mesmos 20 e os acertos forem preenchidos com 14, a célula fica vermelha, pois o percentual de acertos ficou abaixo de 75%. O número de questões a ser definido por assunto depende do tempo disponível, da fase de estudo em que você está e de resultados anteriores, conforme tratamos em um artigo que está no nosso blog. Nunca é demais reforçar que o resultado em questões é a informação mais importante em qualquer estudo. É ele que direciona a estratégia e planejamento. É o critério mais relevante para tomar decisões. Eu vou tratar agora da página de simulados. Primeiro nós vamos passar o mouse aqui sobre clique para voltar ao quadro de informações. Clicamos no link. E aqui na tela, na página do quadro de informações, nós vamos aqui em simulados e clicamos no link de simulados. Bom, antes de tratar do preenchimento, uma explicação sobre os simulados. Da forma que elaboramos a planilha, os simulados são informados por matéria. Nada impede que se faça um simulado completo, como se fosse uma prova completa, mas os resultados são informados separadamente por matéria. São 15 tabelas.
uma para cada matéria possível na planilha. Assim como no preenchimento dos resultados em questões, os campos data, T, que significa o total de questões, e C, o número de questões certas. E ao final são apresentados os percentuais de acerto que mostram o desempenho. Ao lado há uma tabelinha de consolidação, que mostra na primeira linha a média geral e nas linhas abaixo os percentuais consolidados por matéria. Vamos agora para a página de material de estudo. Aqui na página material de estudo, a primeira linha é semelhante às demais linhas das páginas anteriores. O propósito dessa página é apenas reforçar a organização. Sugerimos que seja adotado apenas um material base para as leituras e um outro resumido para as revisões para cada matéria. Selecionado o material, basta informar os dados na tabela. Ela serve apenas para referência e não tem nenhuma relação com as outras páginas. A última página é a de resultados em provas, que traz o desempenho em prova que foram realizadas anteriormente. Então vamos lá para essa página. Resultados em provas. O objetivo é trazer uma visão geral que permita ter uma ideia de nível que você está em cada matéria, o que auxilia na definição da estratégia e na distribuição dos horários disponíveis entre as matérias. Na primeira parte, concursos prestados, é possível registrar as provas e as datas em que elas ocorreram. Em seguida, na coluna Matérias, são listadas as matérias constantes nas provas realizadas. Para cada prova, haverá uma tabela, na qual serão informados o cargo, o órgão, a banca e o ano de realização. Como exemplo, vamos preencher Agente da Polícia Federal, CESP 2014. As informações são semelhantes àquelas informações do preenchimento da resolução de questões e simulados. Total de questões da prova, por matéria, número de acertos e, adicionalmente, o número de questões em branco, quando se tratar de provas do tipo certo ou errado, como no CESP. Pessoal, eu já ia terminando o vídeo quando eu me lembrei de um detalhe importante. Aqui no quadro de informações, eu não mostrei para vocês como vocês vão preencher com as cores o quadro de horários de acordo com a legenda. É muito simples, vamos escolher língua portuguesa, por exemplo. Vocês clicam sobre a célula desejada, LPT, vem aqui nesse símbolo, cor de preenchimento, cliquem sobre esse símbolo e aí vocês podem escolher a cor de preenchimento desejada. Suponhamos que fosse, de acordo com a legenda, leitura/questões. Vocês cliquem aqui na cor azul e pronto. Vocês saberão que língua portuguesa, na segunda-feira, era questão de fazer leitura e depois as questões, tá joia? É isso aí, pessoal. Nós esperamos que as planilhas sejam de grande utilidade. Nós sabemos que, quando bem utilizadas, elas servem como uma ferramenta importantíssima para vocês estarem sempre melhorando até chegarem à tão sonhada aprovação. Em caso de dúvidas, eu vou dar mais uma sugestão. Nós temos o nosso grupo no Facebook. Vocês podem entrar no facebook.com/groups/smartestudos. E esse é o nosso grupo. Lá vocês podem mandar perguntas, dúvidas, que nós vamos atender vocês com a maior satisfação. Tá joia? Um grande abraço e até mais.